O automóvel na terra de Dumont. Os pioneiros mecânicos foram bem agitados, aqueles anos finais do século XIX e os iniciais do XX. Desde a invenção da máquina a vapor, na Inglaterra do século XVIII, o mundo foi mudando cada vez mais rápido, tornando-se mais veloz e integrado, preocupado com o eficiente uso do tempo, entendido como sinônimo de lucro. As máquinas a vapor, a princípio, revolucionaram os meios de produção e foram centrais na estruturação das fábricas e indústrias. Com a maior disponibilidade dos bens de consumo, veio o desafio de distribuí-los melhor e de adquirir mais matéria-prima. Os navios a vapor e as ferrovias, também decorrências do avanço tecnológico, foram expressões dessas novas necessidades. Os telégrafos melhoraram muito as formas de comunicação, facilitando a concretização dos negócios. A ciência passou a ser parte do cotidiano dos indivíduos, inclusive da remodelação das cidades, uma exigência que se relacionava aos intuitos de potencializar os negócios. A antiga cidade teria que dar lugar a um espaço que celebrasse os novos tempos, marcados pelas ideias de civilização e progresso. Garantir a mobilidade urbana se tornou um fator fundamental para fazer avançar os projetos das lideranças políticas e econômicas, que protagonizavam as propostas de mudanças. A nova cidade, concebida idealmente como ordenada, saudável e higiênica, não teria mais espaço para um dos antigos símbolos de prestígio: os cavalos. Inclusive porque esses animais lembravam um mundo rural que se pretendia transpor, existindo a necessidade de substituí-los por algo moderno, supostamente mais limpo, mais adequado aos novos ideais urbanos, que se materializavam com uma série de reformas promovidas em muitos países, inclusive no Brasil. A primeira máquina moderna de mobilidade que tomou as ruas da cidade foi a bicicleta, um artefato que existia há muitos anos, mas que foi aperfeiçoado no século XIX. Em 1863, os franceses Pierre e Ernest Michalkis inventaram um velocípede que se assemelhava mais aos modelos atuais. Importantes inovações para garantir a segurança e a eficiência de seu uso foram os freios e os pneus, estes últimos desenvolvidos por dois personagens que entrariam para a história e cujos nomes seguem circulando até os dias atuais: John Dunlop e Edward Michelin. O aperfeiçoamento da bicicleta foi fruto do desenvolvimento tecnológico que marcou o século XIX em muitos campos. As artes mecânicas, que antes englobavam um conjunto amplo de habilidades aplicadas, tornaram-se mais valorizadas e restritas às técnicas de construção e invenção de novos produtos, algo próximo do que hoje chamamos de engenharia. Dentro e fora das universidades de alguns países europeus, com destaque para Reino Unido, Alemanha e França, o ensino das artes mecânicas foi valorizado, algo que repercutiu em várias nações, inclusive no Brasil, que relutava em adotar a industrialização em função da predominância econômica da agricultura sustentada na escravidão. Ainda assim, podemos destacar o surgimento da Escola Politécnica, 1874, cujas origens se encontram no século XVIII, na fundação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, e a reorientação da atuação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, criada em 1827. Foi nesse cenário europeu de grande efervescência intelectual e notável avanço tecnológico que surgiu, e rapidamente foi aperfeiçoado, o automóvel. Passo marcante e largamente reconhecido foi o desenvolvimento do motor de combustão, em 1886, tendo registro como inventores os alemães Gottlieb Daimler e Carlo Benz. Assim como as bicicletas, aos poucos o novo artefato caiu no gosto de um setor específico da população, que podia comprar o caro produto e desejava demonstrar adesão aos ideais de modernidade. Mais rápido do que os velocípedes, e dispensando a energia motriz humana, os carros teriam grande impacto na vida moderna, que estava dando os primeiros passos. Ao redor, forjaram-se importantes noções do mundo que estava surgindo. O trem já tinha dramatizado algumas dessas compreensões. A bicicleta individualizou as experiências.
O automóvel reuniu os dois, e os novos tempos se desenvolveriam a bordo dessa máquina de 4 rodas. Um brasileiro esteve durante algum tempo acompanhando bem de perto esse processo. Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont, engenheiro francês que, no Brasil, trabalhou na construção de linhas férreas e adquiriu terras para se dedicar ao cultivo do café. Desde cedo manifestou interesse por temas científicos e tecnológicos. Em virtude de uma doença de seu pai, no final do século XIX, foi morar em Paris, onde desenvolveu suas habilidades ao frequentar cursos livres e o fervoroso meio intelectual daquele momento. O final dessa história, todos nós sabemos. Santos Dumont deixou registros na história mundial ao se tornar o pai da aviação. Mas ele teve outros atributos importantes, outras conexões, outras curiosidades, outros investimentos. Parte relevante de seus conhecimentos sobre mecânica, fundamentais no desenvolvimento das suas máquinas voadoras, deveu-se ao interesse por aquele objeto que velozmente atravessava as ruas das cidades ainda não preparadas para receber a novidade: o automóvel. Sobre seu envolvimento com aquelas máquinas que estavam surgindo, disse nosso herói: o dilema mostrou-me o caminho a seguir. Renunciei, não sem mágoa, à aerostação, fui buscar consolo no automobilismo. Os automóveis eram ainda raros em Paris em 1891. Tive de ir à fábrica de Valentigney para comprar minha primeira máquina, uma Peugeot de estrada de 3,5 cavalos de força. Daí em diante, tornei-me adepto fervoroso do automóvel. Entretive-me a estudar os seus diversos órgãos e a ação de cada um. Aprendi a tratar e consertar a máquina. E quando, ao fim de 7 meses, minha família voltou ao Brasil, levei comigo a minha Peugeot. Dumont foi o primeiro a trazer um automóvel para o Brasil. Há evidências, que precisam ser mais bem investigadas, de que, em 1871, o empresário baiano Francisco Antônio Pereira Rocha, envolvido com o processo de modernização de Salvador, importou e experimentou um veículo automotor nas ruas soteropolitanas. O Diário de Notícias assim anunciou o extraordinário feito. Em diversas ruas da Bahia, foi experimentada pela primeira vez uma das locomotivas que tem de puxar os vagões do sistema Thomson-Howard Steamer, que pretende introduzir na capital o Dr. Francisco Antônio Pereira Rocha. A experiência parece ter dado resultados satisfatórios. Tratava-se de um Thomson-Howard Steamer, um curioso meio do caminho entre o trem e o carro, movido a vapor, utilizado para transporte de pessoas na cena urbana, não necessitava trilhos, usava rodas. Dessa forma, parece adequado concordar com o fato de que Santos Dumont tenha sido considerado o introdutor do primeiro automóvel com motor de combustão no Brasil. Em 1891, desembarcou em Santos com seu Peugeot, triunfalmente entrando em São Paulo com aquela máquina barulhenta, fascinante e assustadora. Na França, o pai da aviação tinha se envolvido no aperfeiçoamento do artefato, foi membro do Automóvel Clube e acompanhou atentamente as corridas de carros. Foi também organizador de uma das primeiras provas de motociclismo, outra novidade que despertou seu interesse. Santos Dumont foi até homenageado pela nascente indústria automobilística. Em 1902, por exemplo, a norte-americana Columbus Motor Vehicle Company lançou um modelo com seu nome. O desenvolvimento dessas novas máquinas de mobilidade urbana não levava em conta apenas o mundo dos negócios e a potencialização da produção e da distribuição dos bens de consumo. No decorrer do século XIX, com a divisão dos tempos sociais em trabalho e lazer, decorrência da industrialização, o setor dos entretenimentos públicos cresceu e se estruturou, também dialogando com o avanço tecnológico e articulado com ideais de modernidade. Os teatros aperfeiçoaram suas funções com o avanço da iluminação. A invenção do fonógrafo ampliou o alcance da música, maior ainda quando foi criado o rádio. O cinema passou a encantar multidões. Bicicletas e automóveis permitiram a descoberta e desfrute de novos espaços urbanos e rurais. Ao seu redor se estruturaram os esportes.
Tudo isso em um curto período de tempo, protagonizado por geniais inventores. A mecânica tomava conta do mundo, o progresso tornava-se a palavra de ordem. O Brasil não passou ileso por esse movimento que se espalhou pelo mundo. Por aqui também alguns personagens ligados à burguesia urbana, sintonizados com ideais de modernidade e envolvidos com os negócios da cidade, mesmo que alguns fossem herdeiros de fortunas constituídas em função de um passado agroexportador, estiveram entre os primeiros proprietários de automóveis, alguns fascinados pela aviação, como é o caso de Silvio Penteado e Edu Chaves, amigos de Santos Dumont, e de outra personalidade, que participou de iniciativas de modernização de São Paulo e do país, Antônio da Silva Prado Júnior. No Rio de Janeiro, Gastão de Almeida foi outro exemplo desse interesse simultâneo nas duas práticas tão simbólicas da modernidade. Foi vencedor da primeira prova automobilística promovida na cidade. Na verdade, foi realizada em São Gonçalo, município vizinho, e um dos pioneiros a trazer um aeroplano para a então capital nacional. Prado, Penteado e Chaves, entre outros reconhecidos membros das elites e lideranças políticas e econômicas paulistanas, estiveram envolvidos com a fundação, em 1908, do Automóvel Clube de São Paulo. No Rio de Janeiro, no ano anterior, fora criado o Automóvel Clube do Brasil, também contando com importantes personalidades do país, gente que atuava nos negócios da cidade e preconizava iniciativas de modernização. Seu primeiro presidente foi Arão Reis, urbanista, engenheiro e proprietário de empresas ligadas aos transportes públicos. Nas maiores cidades brasileiras, os carros começaram a tomar conta da cena cotidiana. Paulo Scali, 2004, sugere que entre 1891 e 1907, já havia cerca de 600 automóveis no país. Nos 5 anos seguintes, esse número passaria para 9.915. Com isso, aumentaram os desafios operacionais. Imagine o que era ser proprietário de um automóvel em um tempo em que as ruas não eram preparadas, não havia postos de combustível, e não existiam estabelecimentos adequados para consertar os veículos. Nesse cenário, os primeiros mecânicos parecem mesmo ter sido os próprios donos de veículos, que deviam ter algum conhecimento de seu funcionamento. Por isso, não é exagerado supor que Santos Dumont tenha sido o pioneiro a desempenhar tal função de forma não profissional no Brasil. Não tardou muito para surgir mão de obra especializada. Dado o sucesso e as expectativas promissoras de negócios ao redor do novo produto, já na primeira década do século XX, apareceram os primeiros estabelecimentos dedicados aos carros. Importação e comercialização de peças e acessórios, aluguel de veículos ou de motoristas, serviços de conservação e reparos, entre muitos outros. E quem eram os proprietários das pioneiras oficinas mecânicas? Gente envolvida com outros negócios industriais que foi se convertendo ao novo ramo. Um exemplo muito conhecido é o de Antônio Prost Rodovalho, capitalista multifacetado que nos primeiros anos do século XX possuía uma empresa de carruagens e foi direcionando seus investimentos para os automóveis. O termo oficina mecânica não surgiu por causa dos automóveis. A princípio, designava estabelecimentos que consertavam ou fabricavam peças para diversas máquinas, por vezes se confundindo com a ideia de usinas, fundições ou mesmo tipografias. No fim do século XIX, contudo, já se destacavam aqueles que se especializaram nos reparos de bicicletas, como é o caso da Bicicletes L. Rouanet, localizada na Rua 13 de Maio, no centro do Rio de Janeiro. O estabelecimento se apresentava no prestigioso Almanac La Emerte de 1898, como uma bem montada oficina mecânica, que faz todo e qualquer conserto de bicicletas e tudo mais concernente à sua arte. Mais ainda, vendia e alugava as famosas Clement, além de oferecer completo sortimento de peças sobressalentes e acessórios.
O negócio parece ter prosperado, tanto que alguns anos depois o estabelecimento se transferiu para a Praça da República, antigo Campo de Santana, que havia passado por reformulações, que lhe deram um caráter moderno, diferente do antigo local, que ainda lembrava a cidade colonial, mesmo que por ali estivessem instalados importantes espaços de entretenimento, como o Teatro Lírico, e a nova fábrica de cerveja nacional de Bartolomeu Correia da Silva, com seus jardins muito valorizados pelos frequentadores. Em São Paulo, a American Electroplating, oficina mecânica de Franklin W. Atchit, anunciou no almanaque La Emerte de 1901, que também se dedicava a consertar bicicletas, mas ainda oferecia serviços de reparos de instrumentos, máquinas, armas, etc., e de niquelagem, prateagem, bronzagem. Na mesma edição do almanaque, vê-se já em atuação a Kiklis Peugeot, de J. Dalverghini, especializada na importação e venda de artigos para bicicletas, roupas, peças, acessórios, oferecendo também oficina mecânica em casa. Note-se que a marca representada era a mesma do carro que Dumont trouxera anos antes ao Brasil, evidência de como estavam articuladas as trajetórias desses dois artefatos modernos. Alguns estabelecimentos dedicados a bicicletas começaram a importar carros. Não é difícil que tenham também oferecido seus serviços de mecânica para os novos veículos. Um interessante indício disso está num anúncio de 1903 da Irmãos Politi e Caloi, localizada na prestigiosa Rua Barão de Itapetininga, onde desfilava a elegância paulistana, que frequentava as lojas que apresentavam à população as novidades da vida moderna. A propósito, nessa mesma rua foi instalada Luiz Gracia e Irmão, de início uma oficina destinada à produção de carruagens e carroças, mas logo também direcionada para o ramo automobilístico. Já em 1909 ela se anunciava como fábrica de carros, carroceria para automóveis, oficina mecânica. Futuramente, seria uma das pioneiras no processo de confecção de carrocerias para ônibus. Naqueles anos 1900, houve também outros modestos indícios, pequenas notas à moda de classificados, de oficinas mecânicas que passaram a se dedicar aos automóveis. Eram ofertas de consertos, confecção de peças, ou mesmo vendas de carros usados. Nada comparado ao que ocorreu na década seguinte, quando surgiram estabelecimentos especializados. O campo automobilístico começava a se tornar mais consolidado, tributário de algumas ocorrências. Entre outras, podemos destacar a realização de corridas e desafios de automóveis, promovidos desde os primeiros anos do século, eventos que mobilizavam a população. Em algumas dessas ocasiões, ganhou notoriedade o nome de alguns mecânicos que acompanhavam os motoristas e tinham que fazer 1000 peripécias para manter o veículo em movimento. Por exemplo, numa celebrada travessia São Paulo-Santos, liderada por Prado Júnior, foi divulgado o nome de José Carlos como mecânico responsável. Esse também foi o posto ocupado por Jean Chocolate na primeira travessia Rio-Petrópolis, protagonizada por outro pioneiro já citado, Gastão de Almeida. Adiante, veremos que pilotos e mecânicos formarão uma dupla inseparável. Como organizadores ou incentivadores de muitos desses eventos estavam os automóveis clubes, fundados pioneiramente em São Paulo e Rio de Janeiro. Essas agremiações se tornaram não só representantes dos proprietários de carros, como também de um setor da economia nacional, que se estruturava ao redor do artefato, e de seu uso para locomoção e distribuição da produção. Suas iniciativas foram de grande importância para a visibilidade da máquina de 4 rodas. Além disso, o automóvel como sinal de status e distinção tornou-se cada vez mais visível no cinema e nas revistas, especialmente quando foi aumentando a influência de padrões culturais norte-americanos no Brasil. O mercado e o interesse pelo tema foram aumentando, e a partir de 1910, surgiram os primeiros periódicos nacionais dedicados ao automobilismo, aqui abrangendo não só o esporte, mas tudo aquilo que cerca os carros,
como a revista A Autopropulsão, material precioso para entender o processo de especialização dos serviços de reparação. Já em 1911, numa revista dedicada a anunciar as novidades da capital paulistana, A Vida Moderna, a Companhia Nacional de Autotransportes informou que estava preenchendo uma falta sensível, oferecendo a nosso público um serviço de automóveis perfeito, cômodo, por preços extraordinariamente baixos. Além da oferta de carros para qualquer uso, comercial ou de lazer, disponibilizava gasolina, peças para reposição, bem como reparos e transformações em qualquer máquina, pois também dispõe de excelente oficina mecânica. Na mesma linha, também se destacava a Casa Tonglet, especializada em consertos e venda de peças para bicicletas, motocicletas e automóveis. Como novidade, anunciava que sua oficina mecânica era movida a eletricidade, a um suposto sinal de que seus serviços eram muito eficientes. Esses estabelecimentos são exemplos de um perfil de negócios que se desenhou. A maior parte deles, quase todos, não se dedicava somente ao serviço de reparos e conservação, mas também oferecia garagens, venda de peças e acessórios, aluguel e venda de veículos. Um dos destaques era a oficina Ita Garage, no Rio de Janeiro, que, numa das principais revistas do país naquele momento, a Careta, publicava constantemente anúncios lindos de página inteira com uma belíssima imagem de sua fachada, localizada na Rua Marquês de Abrantes, no conceituado bairro do Flamengo. Seu lema não deixava dúvidas de seus serviços: conserva, pinta e conserta. Se fôssemos enumerar todos os estabelecimentos que, na década de 1910, surgiram ou passaram a se dedicar ao reparo de automóveis, seriam páginas e páginas. Uma das seções de anúncios da revista A Autopropulsão, algo comum em várias edições, é um sinal de como rapidamente se abriram oficinas. Vemos propagandas de 4 empresas diferentes, 2 localizadas no centro, uma na Tijuca e uma na Zona Sul. Os mecânicos se espalhavam e se tornavam visíveis não só no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas por todo o país, como se pode identificar nos periódicos de vários estados. O escritor João do Rio tinha razão quando registrou o aumento do fascínio pelo automóvel naquela década de 1910. E, subitamente, é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando por entre os escombros da cidade velha, e como nas mágicas, e na natureza, aspérrima educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações. Quando os meus olhos se abriram para as agruras, e também para os prazeres da vida, a cidade, toda estreita e toda mal ao piso, eriçava o pedregulho contra o animal de lenda, que acabava de ser inventado em França. Um simples mortal, há 20 anos passados, seria incapaz de compreender, apesar de todas as letras e as palavras por inteiro. Hoje, nós ouvimos diálogos bizarros. Foste ao ACB. Yes. Marca da fábrica. Fiat 60 HP. Tenho que escrever ao Acotuque. O que em palestra, disse-se ligando as letras em palavras de aspecto volapuquiano, mas que traduzido para o vulgar significa que o cavaleiro tem uma máquina da fábrica italiana de automóveis de Turim, da força de 60 cavalos, e que vão escrever para o Automóvel Clube do Reino Unido. Na década seguinte, em aperitivo, um dos poemas do celebrado livro Pau-Brasil, Oswald de Andrade também inseriu o automóvel na cena cotidiana paulistana. A felicidade anda a pé na Praça Antônio Prado, são 10 horas azuis, o café vai alto, como a manhã de arranha-céus, cigarros, Tietê e automóveis. A cidade sem mitos. Uma mudança importante marcaria o final da década de 1910 e apontaria novos caminhos para os anos que estavam por vir. Em 1919 e 1925, respectivamente, a Ford e a General Motors se instalaram no Brasil como montadoras, ajudando a ampliar a presença do automóvel na cena pública. Um parênteses é necessário. Henry Ford era engenheiro mecânico. O grande inovador da indústria automobilística mundial foi, desde jovem, um interessado pela tecnologia, fascinado pelas invenções,
participante ativo das intensas mudanças que estavam em curso. Mas por mais que o mundo dos carros, da mecânica, dos avanços tecnológicos seja caracterizado pela racionalidade, trata-se de um setor marcado pela paixão, pelo desejo da criação, pela valorização da descoberta. Não se pode entender o profissional de reparos sem deixar de considerar essa característica limítrofe entre a razão e a emoção, e aí se encontra a esfera de atuação dos mecânicos, desde aqueles que trouxeram grandes inovações, que entraram para a história, até os que no cotidiano das pequenas oficinas, descobrem soluções criativas para manter as máquinas automotoras em movimento. No desenvolvimento dos carros, há vários exemplos de mecânicos que começaram de forma modesta e, graças a seu empreendedorismo, deram importantes contribuições à indústria automobilística. No caso brasileiro, empresas como a Freio Vargas e a Cofap, entre outras, revelam como essa gente, que pensava exaustivamente nos automóveis, foi essencial para o avanço e difusão desse produto tão caro ao progresso. Com o desenvolvimento e a chegada de novos produtos para potencializar o funcionamento dos automóveis, o exercício profissional dos mecânicos deu nova guinada. Um desses produtos é o lubrificante. Fundada em 1866, na cidade de Nova York, com o intuito de produzir combustível e óleos para diversas máquinas, que se tornavam cada vez mais complexas com o avanço da industrialização, a Vacuum Oil Company participou ativamente do processo de desenvolvimento de muitos artefatos inovadores, entre eles o automóvel. Uma de suas maiores contribuições para o progresso foram exatamente seus lubrificantes. A empresa foi uma das origens da Mobil, cujos produtos chegaram ao Brasil em 1912. Quando integrava a joint venture Standard Oil Company, se destacando pela distribuição de querosene e gasolina, e origem também da Esso, outra marca que deixou registros importantes na memória nacional. Os lubrificantes da Vacuum Oil eram oferecidos, no Brasil, já naquela década de 1910, importados, distribuídos e utilizados pelas Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, um dos notáveis da industrialização paulistana. Na então capital nacional, o Rio de Janeiro, muitos também eram os estabelecimentos que vendiam os produtos da companhia, que rapidamente conquistou espaço num mercado em que no futuro seria líder. Os produtos da futura Mobil não foram os únicos a desembarcar no país. Rapidamente, o mercado nacional se tornou efervescente. Na verdade, a partir dos anos 1920, os usos do automóvel se tornaram mais sérios. Sem abandonar o fato de que era um bem de consumo valorizado, inclusive por questões de status, utilizado para transporte individual ou de carga, para trabalho ou lazer. Os carros seriam compreendidos como elementos importantes para o progresso nacional, relacionados à abertura de indústrias e estradas. A quase totalidade das peças eram importadas, o que incomodava as lideranças que desejavam o desenvolvimento da indústria nacional. Lá estariam os mecânicos, para dar suporte e ajudar a operacionalizar a tarefa.